deixar a sua própria vida. Meus caros, Ele participa da nossa vida de forma completa, para que todos se salvem e participem da sua vida. Deus enviou o seu próprio Filho, e Jesus, nosso Senhor, mostrou concretamente como é o amor de Deus nas suas obras. Curou os doentes, libertou os possessos do poder dos demônios, perdoou os pecadores. Por último, deu a sua vida para nos conduzir de novo à casa do Pai, os que se tinham afastado dele. Meus irmãos, quando nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, nós encontramos esta vontade, esta ternura, o carinho do pastor que é Ele. Por isso que o profeta Ezequiel deixou-nos muito claro qual é o jeito, qual é o tipo. Porém, ainda nós temos que guardar, e aqui digo a vocês, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê uma graça insondável de compreender, de contemplar os mistérios de Deus que nos envolvem. Porque nós temos essa dificuldade imensa. E, meus caros, digo-vos que não é porque nós somos maus, pelo contrário, é porque nós amamos e amamos muito. E às vezes, diante de certos acontecimentos, nós ficamos apreensivos e muito, porque nós não conseguimos ainda, porque não somos Deus, embora sejamos divinos, não conseguimos contemplar tudo aquilo que está depois de amanhã, o outro dia. Mas o pastor, que é o Senhor Jesus, Ele concede-nos a graça do seu Espírito, o Espírito Santo, para que nós aos poucos, sem machucar ninguém, sem desapropriar ninguém, mas segundo a nossa capacidade humana, auxiliados pela sua inteligência divina, nós vamos aos poucos se inteirando das graças que ora nós não entendemos bem. Mesmo que às vezes não sejamos correspondidos naquele exato momento que nós pedimos, mas o Senhor vai nos cumular com toda a sua assistência. Por isso que aqui na profecia de Ezequiel, vocês ouviram a atitude, o comportamento do querido e bom pastor. Meus irmãos, a graça que nós recebemos não olhou para nós, não nos julgou pelas aparências desta carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E ele nos ensina assim, mas nós precisamos nos educar. Ele nos ensina, mas nós queremos nos deixar educar pelo Mestre Jesus. E essa graça é para todos, porque ainda se depender de nós, nós diríamos assim: bom, este homem é malvado, aquela outra mulher, penso que ela não merece, aquele rapaz também não. Então nós deixaríamos algumas pessoas de fora, porque às vezes nós ainda estamos muito utilitários. As pessoas valem porque elas são úteis, porque elas nos fizeram algo, porque elas fizeram uma obra nova, quem sabe nos ajudaram. Não é assim. As pessoas por si só, elas já têm a graça de Deus e elas merecem as nossas atitudes de cristãos, de
e seguidores de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz à comunidade de Roma: olha aqui, talvez, dificilmente, alguém morrerá por um justo, por um homem bom. Talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Quem que se colocaria ali? Porque aquele homem, aquela mulher, eles são bons. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Ele salvou da ira divina. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito maior razão. Depois de reconciliados, seremos salvos pela vida do Redentor, pelo sangue derramado no madeiro sagrado. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque alcançamos agora a reconciliação. Irmãos, vocês ouviram o Evangelho e disseram: olha, ainda preocupa-nos porque falta alguém entre nós. Ainda não é completa a minha alegria, porque nem todos estão conosco. Por isso que a paz do cristão é uma paz inquieta, porque há muitos irmãos que ainda não foram alcançados pela misericórdia do Divino Pastor. Mas nós glorificamos a Deus, porque nós nos contamos entre aqueles que Ele nos convidou para ser testemunhas da vossa palavra. Meus caros irmãos, alegrai-vos comigo, porque aquele ontem não era capaz de ver a luz, hoje ele anda na luz. Você fique feliz quando recebe notícias dos irmãos que conseguiram recuperar a sua dignidade de pessoa humana, de filho, de filha de Deus. Fique contente quando você sabe que um membro de uma família deu certo. Agora, faça aquele exame dos santos. Você recebeu uma notícia triste do irmão. O que o Sagrado Coração de Jesus tem para dizer? Tem muito para escutar. Quem sabe você escutando os irmãos que trouxeram, às vezes já pronto para julgar, para condenar. O coração não veio para isso, veio para amar. E nós vivemos mais alegremente, sem o peso da ira que nos causa frustração, deprime, deixa nós como pessoas sedentas de sangue, de vingança. Isso não é bom, porque o tempo para nós, infelizmente, não passa. Nós reclamamos muito, então se precisa pedir ao Sagrado Coração que nos dê essa graça do Sagrado Ser, Coração de Jesus ser de fato aquele a ser do nosso coração. Da maneira que nós vamos ouvir a palavra, que é carne viva, alimentando a nossa vida no altar do Senhor, nós vamos nos dispondo a dizer: Jesus, eu necessito, eu preciso, faça de mim uma obra nova. Então, meus caros, quando vem aquelas notícias desagradáveis, como é que o coração de Jesus dá a resposta? Primeiro, o coração de Jesus é verdadeiro, e o
nosso não pode ser mentiroso, o nosso não pode propagar a mentira. Então não vou me certificar, vou ver, é de fato verdade toda essa história que estou recolhendo? Segundo o coração de Jesus, Ele é sereno, Ele é o caminho, e o caminho serve para caminhar, o caminho bom, Ele é verdade. Agora já estou certo, isso que eu ouvi dos irmãos, eu quero apresentá-lo a Jesus e quero ter esta devolutiva de Jesus, é agradável, é verdadeiro, então me faz bem, é verdadeiro. Segundo, então, a serenidade do coração de Jesus, este caminho, mas o que eu tenho a ver com isso? Isto é um irmão, então tem muito a ver. O que eu posso ajudar a aliviar a dor? Porque quando nós temos notícias que não são boas dos irmãos, eles já estão sofrendo, as feridas estão abertas, estão sangrando. Quando não, está podre a carne, e eles esperam da nossa parte remédio, e quem os curou pode também curá-los. E finalmente, que utilidade tem estas coisas que você está me contando? Estas coisas que você trouxe para mim a respeito dos irmãos, devolve a vida a Ele, dá a vida a nós. Se for sinal de vida, vamos propagar, mas se for sinal de morte, nós cortamos o mal aqui pela raiz, não vamos continuar, porque não faz parte do coração de Jesus. O coração de Jesus é para a vida nos céus, e o Senhor, a cada sofrimento de um cristão, de um irmão, Ele sofre, a dor está na vida dele. Por isso que nós dizemos: Senhor, recolhe esse meu sofrimento em favor da edificação, da glorificação do nome de Deus. Mas aqueles irmãos, nós dizemos ao contrário: alivia, Senhor, o peso, o fardo, porque este menino tem uma mãe, e toda mãe sofre pelo seu filho, como sofreu a sua querida mãe, porque disseram tantas coisas desagradáveis também de Jesus. Nós temos também filhos, nós temos filhos, nós temos também as mães, os filhos escutam, aborrecidos das histórias da mãe, do pai, do sobrinho, do tio, do avô. Então nós somos todos a mesma família, e o Sagrado Coração de Jesus nos dá essa graça de serenar a nossa vida, esse amor que Ele nos salvou. O amor do caminho do Calvário, o amor do pastor que cuida de todos, o amor que salva porque entregou a sua vida por nós. Então, meus irmãos, espero que ao levar hoje o Betinho para casa, seja você a viver este querido amor de Jesus para os seus irmãos, e que você viva bem, ajude no que é necessário. Você bem sabe que às vezes, quando nós ainda não contemplamos, não entendemos as histórias, nem sempre nós aceitamos. E quando nós queremos tratar um irmão que não aceita o tratamento, é muito dolorido para todos, inclusive para ele. Mas nós pedimos que o Senhor nos dê a serenidade, a paciência para cuidar, mas também nos dê o vigor para não desanimar. E assim nós temos a certeza que o Senhor nos conduzirá. Que o Sagrado Coração de Jesus faça bem a vocês todos, rezem vocês todos, para que nós temos já alguns membros do Sagrado Coração aqui na paróquia, mas nós pensamos em futuramente estar reestruturando também o Sagrado Coração, que é de grande valia para a oração, para o Santo Padre Papa, para os membros da igreja que somos nós, e para o bem-estar da paróquia, da igreja que nós habitamos. Que o Sagrado faça o que for necessário em nosso favor, para a nossa edificação e para a glória de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro